Bem-vindos ao Folclores e Lendas pelo Mundo. No interior do Rio de Janeiro, histórias assustadoras passam de geração em geração. Relatos de encontros sobrenaturais e avisos do além. Esta é a história de uma mulher que aprendeu, da pior forma, que a madrugada tem seus donos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar mais mistérios fascinantes como este. Carmen era uma mulher simples que gostava de manter sua casa sempre arrumada. Todos os dias, após um longo dia de trabalho, separava um tempo para passar as roupas. Mas, diferente das outras pessoas da vila, ela tinha um costume peculiar. Gostava de passar roupa de madrugada. A noite é mais fresca e tranquila, dizia ela. Seu marido Átila a alertava. Não passe roupa depois da meia-noite. É hora cheia. Esse é o horário deles. Mas ela ria. Besteira, meu amor. Fantasmas não existem. E continuava com seu hábito, ignorando os avisos. Então, certa noite, enquanto passava roupa, ouviu passos e uma cantoria lá fora. Carmen inicialmente estranhou a movimentação pelo adiantado da hora. Curiosa, olhou pela janela e viu uma procissão. Homens e mulheres vestidos de branco caminhavam lentamente pela estrada em Romaria. O ar ficou pesado, gelado. Uma mulher da procissão, jovem, bonita, toda de branco e com um suave véu que lhe cobria a face, se aproximou e falou baixinho. Boa noite. A senhora poderia guardar isso para mim. Amanhã, nesse mesmo horário, eu volto para buscar, e lhe entregou uma vela. Carmen pegou a vela e colocou-a sobre a mesa. Naquela noite, ao pensar no que acabara de acontecer, não conseguiu dormir direito. Já pela manhã, contou para seu marido Átila o que se passou na última madrugada. Ele, um homem de forte intuição, estranhou aquele acontecimento. Contudo, incentivou a esposa a aguardar no mesmo horário a tal procissão passar para devolver a vela. Às 3 horas da manhã, a mesma procissão passou. E um fato estranhou Carmen. Dessa vez, todos estavam vestidos de preto. A mesma mulher parou em sua porta, agora com um semblante sombrio. Minha vela, disse ela. Com as mãos trêmulas, Carmen entregou a vela. Mas no instante em que a vela tocou as mãos da desconhecida, Carmen gritou de horror. A vela agora era um osso humano. A mulher da procissão então sussurrou. Esse horário pertence a nós. Nunca mais passe roupa de madrugada. E desapareceu. Depois daquela noite, Carmen nunca mais desafiou o horário dos espíritos. Essa história é um relato que a avó do criador deste canal conta, e que teria ocorrido com a sua tia em Rodeio, um povoado no interior do Rio de Janeiro, que hoje é o município de Engenheiro Paulo de Frontin, e tem uma conexão direta com a lenda da Procissão das Almas, ou Procissão dos Mortos. A Procissão das Almas, ou Procissão dos Mortos, é uma lenda popular em várias partes do Brasil e da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Dizem que almas penadas vagam em procissão durante a madrugada, geralmente entre meia-noite e 3 horas da manhã, buscando orações ou alertando os vivos sobre sua presença. Normalmente, aqueles que veem a procissão ou interagem com seus integrantes acabam sofrendo alguma consequência, como adoecer ou receber um aviso sobrenatural. Muitas crenças populares dizem que após a meia-noite, especialmente às 3 horas da manhã, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficam mais conectados. Esse horário é visto como um momento em que os espíritos vagam e é conhecido no folclore cristão como a hora morta ou a hora do diabo. Em várias histórias, pessoas que fazem atividades mundanas nesse período, como costurar, varrer ou, no caso, passar roupa,
acabam tendo encontros com o sobrenatural. A troca de um objeto aparentemente comum, vela virando osso, é um elemento recorrente no folclore. Isso simboliza a transição entre o real e o sobrenatural, como um aviso para a pessoa envolvida. Em algumas versões da procissão das almas, a pessoa recebe um fardo, como uma vela ou um pano, que, ao amanhecer, se revela um osso, um crânio ou algo ainda mais sinistro. No interior do Rio de Janeiro, especialmente em cidades menores e áreas rurais, existem muitos relatos sobre a procissão das almas ou procissão dos fantasmas. Há registros orais de histórias semelhantes em localidades como Campos dos Goitacazes, Nova Friburgo e até a Serra Fluminense. Algumas versões afirmam que a procissão passa sempre no mesmo caminho e quem tenta interagir pode sofrer algum tipo de castigo. E você? Acredita nessas histórias ou acha que tudo não passa de lenda? No interior do Brasil, essas histórias continuam vivas, passadas de geração em geração. Deixe nos comentários o que você acha e se já ouviu algo parecido. Se você gostou deste episódio, então deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E me conta aqui nos comentários. Sua família tem alguma história como essa? Nos vemos em breve aqui no Folclores e Lendas pelo Mundo. Até a próxima!